Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um programa, a mais um quadro, Vivendo a Palavra. É o nosso projeto de leitura e meditação na Palavra do Senhor, livro por livro, capítulo por capítulo. Estamos aqui em parceria com a Web Rádio, com a JF Gospel, que acontece todos os dias, do 12h30 às 13h. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. Nós estamos caminhando aqui através do livro de Jeremias e hoje a nossa leitura é o capítulo de número 8. Quero convidar você mais uma vez, você que pode, abra sua Bíblia para juntos lermos mais esse capítulo da palavra do nosso Deus. Meu Salvador, me liberto da dor, cantarei assim. Aleluia, 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 no céu louvarei. Aleluia, aleluia, redimendo lá estarei. Jeremias, capítulo de número 8. Você que já abriu a sua Bíblia, vamos então à leitura da palavra do Senhor. Sabemos que há muitos irmãos que estão aí no seu trabalho, que estão aí nas suas atividades, que o impossibilitam de estar lendo conosco a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus também nos diz, aquele que tem ouvidos ouça, né? Você pode ouvir também e ser abençoado pelo Senhor. Jeremias capítulo 8, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor,
tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Verso 2: E expô-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Verso 3: E será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4: Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: Porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Verso 5: Pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Verso 6: Eu escutei e ouvi, não fala o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: Que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Verso 7: Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Verso 8: Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Verso 9: Os sábios são envergonhados e espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Verso 10: Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Verso 11: E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: Paz, paz, quando não há paz. Verso 12: Porventura envergonham-se eles de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Verso 13: Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Verso 14: Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Verso 15: Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Verso 16: Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Verso 17: Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Verso 18: Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Verso 19: Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura,
com vaidades estranhas. Verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Verso 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Verso 22. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Algemas caíram das minhas mãos quando Cristo na cruz por mim expirou. Todo laço caiu, hoje sou feliz. Canto, louvo, exalto ao meu Criador. Milhares de bênçãos vou receber todo dia enquanto aqui viver. Liberdade ganhei, posso então cantar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar. Paz eterna vais achar. As algemas já caíram. Hoje livre sigo a Cristo, meu Salvador. Não ando sozinho e com temor, eu só ando ligado no meu Senhor. Sinto ao meu lado a me guardar, um anjo de guerra pra me guiar. Eu clamo, ele ouve, me dá poder. Minha vida é dele, ó que prazer. Tenho sempre um sorriso pra demonstrar. Quem quiser liberdade é só aceitar. É cantar, só cantar. Paz eterna vais achar. As algemas caíram. Hoje sigo a Cristo, meu Salvador. Oh, Meus amados e queridos irmãos, esse é o programa Vivendo a Palavra, é o nosso projeto, é a nossa viagem aqui através da Bíblia Sagrada, leitura com meditação, livro por livro, capítulo por capítulo. Deus abençoe você que nos faz companhia em mais esse dia, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, dirigindo o seu caminhão, seu veículo. Receba o nosso abraço e a nossa gratidão por sua vida. Obrigado aos irmãos que têm divulgado essa programação, aos irmãos que têm compartilhado os nossos áudios e assim nos ajudado a alcançar mais e mais vidas com a santa semente da Palavra de Deus. Nós
Terminamos a leitura de Jeremias, capítulo de número 8, e para a nossa meditação, eu quero reler com você hoje o verso 22. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Meus queridos e amados irmãos, prezados ouvintes da palavra do nosso Deus, no capítulo de hoje, Deus fala ao seu povo, mais uma vez, a respeito da sua terrível situação espiritual. O seu povo estava terrivelmente doente espiritualmente, por causa da contínua prática do pecado. Sim, meus amados, o pecado na Bíblia é semelhante a um câncer e que pouco a pouco vai levando o ser humano à morte eterna, o inferno. O capítulo que lemos aponta alguns tumores na vida espiritual dos israelitas causados pelo câncer do pecado. O verso 5 destaca a insistência do povo em se desviar dia após dia de Deus, sem querer se arrepender e voltar ao caminho de Deus. Vemos no tempo presente, nos dias em que vivemos, este tumor também na vida de muita gente, pois ouve constantemente a mensagem do Senhor, mas fingem não ouvir, pois continuam na mesma marcha no caminho do pecado. O verso de número 6 diz que os israelitas não falavam o que era reto e não se arrependiam. Pelo contrário, teimavam em prosseguir em seus erros terríveis. Meus irmãos, Deus está atento àquilo que sai dos nossos lábios. Se tememos ao Senhor, de nossa boca não sai mentira, engano, palavras sujas, maliciosas e assim por diante. O versículo de número 9 denuncia que o povo rejeitava a palavra do Senhor, principalmente aqueles que se consideravam sábios. Dessa forma, na verdade, eram verdadeiros tolos. Um dos principais sintomas do câncer espiritual é a rejeição da palavra de Deus. A pessoa perde o apetite pela palavra do Senhor, não a lê mais e se recusa a ouvi-la. No versículo de número 10, o profeta revela que todo o povo, inclusive os sacerdotes e falsos profetas, viviam na prática da avareza e da falsidade. Dois tumores malignos terríveis que atingem a vida espiritual das pessoas. A avareza nos leva a adorar o dinheiro e os bens materiais acima de Deus. A falsidade nos leva a enganar os outros e esconde quem realmente somos. Deus abomina este comportamento. Por fim, meus queridos, no verso 19, está o terrível tumor da idolatria. O povo, imitando os demais povos,
haviam feito inúmeros deuses e enchido Jerusalém de altares idólatras. Meus amados, hoje muitos cristãos estão também envolvidos com diversos ídolos, pois devotam atenção e tempo a esses ídolos muito acima do Senhor e das coisas espirituais. Há um ídolo chamado lazer, outro denominado redes sociais, outro que se chama projetos pessoais, ainda outros ídolos que têm o nome de excesso de descanso e muitos outros ídolos. Meus amados, o capítulo termina com uma pergunta de Deus: não há bálsamo em Gileade? Ou não há remédio? Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Versículo 22. Gileade, meus queridos, é uma figura da casa de Deus. Sim, em Gileade há bálsamo, ou seja, o poder do Senhor para curar os enfermos, seja de enfermidades físicas ou espirituais. Em Gileade há sim médico, que é o médico dos médicos, Jesus Cristo. Aleluia! Quanto à última pergunta que Deus faz, por que não se realizou a cura da filha do meu povo? A resposta é simples. Nos dias de Jeremias, o povo não queria ser curado. Hoje, meus amados, é a mesma coisa. Na casa de Deus há o poder do Senhor para curar e transformar. Em todo o culto, o médico dos médicos, Jesus Cristo, se faz presente para curar o corpo e também a alma. Porém, a maioria das pessoas não querem ser curadas, não querem mudança de vida. Querem o milagre, mas não querem o autor do milagre. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Preferem continuar cancerosos espirituais e caminhar a passos largos para a morte eterna. Porém, se o prezado ouvinte que me ouve neste momento quiser agir diferente, arrepender-se de seus pecados e vir ao Senhor Jesus, Ele o curará por completo e libertará você do câncer do pecado e lhe concederá a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, prezado ouvinte, tome a sua decisão agora e seja curado no corpo e na sua alma. Amém. Minha vida é só cantando o que devo mais fazer. Se de perto estou por Cristo, eu sou. Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra mim a luz. Confio só nesse nome, que nome? Em minha vida a esperança de um dia entrar no céu. E Ele garante assim. Eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz em mim. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Oremos, meus amados. Pai querido de bondade, quero te glorificar por mais esse dia e pela palavra do Senhor que veio ao nosso coração nesse dia. Senhor meu Deus, eu sei que estou orando com muitas pessoas enfermas, tanto no corpo quanto na alma, Senhor. Mas, Pai, ide com teu poder sarador, visita esta vida, Pai,
que agora está entregando-se a Ti, te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, cura ela do câncer da alma e do corpo, Senhor. Restaura esta vida, porque o Senhor é o Deus que cura, que restaura. E a Tua palavra nos diz que o Senhor levou na cruz do Calvário as nossas doenças e as nossas enfermidades, principalmente a condenação do pecado. Então liberta esta vida, Senhor, faz dela uma nova criatura, receba ela nos Teus braços. É o que eu te peço neste momento, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Escondi tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Sinto paz, amor e transformação, que só Jesus é quem pode dar. Alegria e gozo encher o meu ser. Jesus me libertou e das trevas me tirou. Aleluia, Cristo me salvou. Se tua alma está cansada e sem forças para caminhar, dobre o joelho em oração, que Cristo te resplandecerá. Alegria e gozo encheu meu ser. Jesus me libertou e das trevas me tirou. Aleluia, Cristo me salvou. Louvado seja o nome do Senhor, meus prezados irmãos e ouvintes. Estamos assim caminhando para o encerramento da nossa programação de hoje. Quero deixar aqui a você o meu abraço e que Deus continue abençoando você de maneira especial, juntamente com a sua família. E conto com você amanhã para juntos lermos Jeremias, capítulo de número 9. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e até amanhã, querendo o nosso Deus. Mantenha um contato direto com Deus. Na lua com muito trabalho o homem chegou e logo